Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos repercutir uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE que trata sobre a renda do brasileiro. O estudo aponta, por exemplo, desigualdade recorde nos ganhos entre os mais ricos e os mais pobres do país. Os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes: o coordenador do curso de Ciências Econômicas da PUC, Gustavo Inácio de Moraes, e o economista e professor também do curso de Economia da PUC aqui do Rio Grande do Sul, Adalmir Marchetti. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Vou trazer alguns dados aqui, professores, para embasar um pouco da nossa discussão. E aí a gente começa o debate propriamente dito aqui sobre estas questões. Estamos falando, quando falei em pesquisa aqui, falando da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, divulgada recentemente pelo IBGE. Para a gente trazer alguns dados aqui, o rendimento médio mensal obtido com o trabalho de 1% mais rico da população atingiu em 2018 o equivalente a 33,8 vezes o ganho obtido pelos 50% mais pobre do país. Então, na metade mais pobre, na metade com rendimento médio mais alto, foi de R$ 27.744, na metade mais pobre foi de R$ 820 reais. Com isso, o índice Gini, até me corrijam se é essa a pronúncia, Gini, que mede a concentração de renda, e quanto mais perto de 1, pior, subiu de 538 para 545, 0,538 para 0,545, é o maior índice do Gini desde 2012. Posto estes dados inicialmente, para a gente dar o pontapé inicial na nossa pesquisa, deixa eu começar com o professor Gustavo Inácio de Moraes. Que avaliação se pode fazer desses números, desses dados, e quais os principais fatores que apontam para essa desigualdade recorde nos ganhos entre os mais ricos e os mais pobres do país? Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa. Imagina, o prazer é meu, uma saudação aos telespectadores. Na realidade, Clayton, isso aí reflete, isso não se trata de nenhuma novidade, Isso reflete um mercado de trabalho bastante desigual que historicamente se tem no Brasil. Diferenças abruptas em termos de qualificação, diferenças abruptas em termos de formalização do trabalho, de garantias dadas aos trabalhadores, e também reflete, é claro, também a posição também dentro da região metropolitana das ocupações. As ocupações no Brasil, elas tradicionalmente, ocupações sindicalizadas e ocupações não sindicalizadas, que têm a proteção na hora da negociação salarial, acaba refletindo essa desigualdade. Não é nenhuma novidade, até você menciona a elevação de 538 para 548, enfim. Essa elevação ela acaba sendo estatisticamente pequena, o que importa aqui é a tendência que ela apresenta, e também essa evolução recente da desigualdade ela é reflexo da ausência de crescimento econômico, no meu entender. Em termos conjunturais, a gente mencionou os fatores estruturais aqui, mas em termos conjunturais a gente vai esperar sim essa elevação em função da ausência de crescimento econômico, em função da ausência de geração de empregos, especialmente os empregos formais, que acaba ocasionando essa exposição, essa vulnerabilidade de uma população, de um segmento do mercado de trabalho que tem menos qualificação e acaba sentindo na pele um pouco mais os efeitos mais fortes de uma desaceleração econômica. Então não tem grandes novidades nesse resultado, a se lamentar esse resultado, e se a gente for pensar em soluções de longo prazo, essas soluções de longo prazo elas passariam por ampliar a qualificação do mercado de trabalho. Infelizmente, talvez o nosso ensino ele não tem sido feliz em lançar os nossos jovens nas suas vocações, nas suas profissões, e tornar o mercado de trabalho brasileiro um pouco mais igual no que diz respeito ao acesso a direitos. Hoje a gente tem esse acesso a direitos para parte da população, 40 milhões de trabalhadores em torno, com ordem de grandeza, tem acesso a um trabalho formal, outros 60 milhões, mais ou menos, estão fora desse mercado de trabalho formal. O mercado de trabalho formal é aquele que garante não só o fundo de garantia, garante o seguro-desemprego, garante o direito a férias, o direito à 13ª remuneração no ano. Então, todos esses fatores acabam contribuindo, de alguma forma, para a gente ter refletido esse índice de desigualdade. Importante ressaltar, Clayton, que nos teus dados, nós estamos falando exclusivamente dos rendimentos decorrentes do emprego, do trabalho. A gente tem que acrescentar isso os rendimentos decorrentes de capital, ou de investimentos, enfim, de propriedades, que acaba até piorando essa desigualdade, esse índice aqui mencionado. Você está se referindo apenas à estrutura de salários. Existente na economia brasileira. Perfeito, obrigado, professor.
Professor do curso de Economia da PUC, Adalmir Marchetti, também seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate, agradecer pela presença. Professor, também peço ao senhor uma análise, né, inicial dessa conjuntura aí apresentada pela pesquisa do PNAD do IBGE, também nesses mesmos termos, né, que coloquei aqui para a gente ter uma avaliação inicial desses dados que estão aí, né, dessa desigualdade de recorde apontada pela pesquisa. Eu gostaria de começar agradecendo ao convite, cumprimentando o Clayton, o Gustavo e os espectadores. Eu acho que o Gustavo abordou alguns dos pontos que levam ao aumento da desigualdade. Acho que é importante, né? O Brasil, historicamente, é um país muito desigual e a desigualdade vinha decantando no Brasil ao longo dos últimos anos, entre 2005 e 2006 até 2014, 2015, houve um aumento, uma redução da desigualdade, né? Mas essa redução da desigualdade reverteu a partir de 2014, 2015, principalmente, e nós temos visto, né, um aumento rápido da desigualdade na sociedade brasileira, né? Seja em razão do baixo crescimento econômico, do crescimento econômico muito reduzido, que se instalou na economia brasileira a partir de 2015, e nós estamos tendo dificuldade de uma retomada mais expressiva do crescimento econômico. Mas eu acho que também nós não podemos, né, nós temos que chamar a atenção aqui, que também parte do aumento da desigualdade se devem às políticas que foram adotadas a partir de 2015. Elas já se iniciam no segundo governo Dilma, mas elas são intensificadas a partir, né, do governo Temer e do presente governo. Acho um aspecto importante que a gente tem que chamar a atenção, que está tendo um efeito sobre o aumento da desigualdade, foi a reforma da CLT, que aconteceu, né, ainda sob o governo Temer, né, e que fragilizou a posição dos trabalhadores frente à disputa normal que se estabelece no mercado de trabalho, entre trabalho e capital, né. De certo modo, ao reduzir o poder de barganha dos trabalhadores, que no momento de crise já é bastante reduzido, né, de certo modo, era de se esperar esse aumento da desigualdade. Também deve-se ressaltar, eu acho um aspecto interessante, que a própria pesquisa do IBGE chama a atenção, é a redução do número de famílias e o percentual de famílias com acesso, né, ao Bolsa Família. Ou seja, né, digamos, tu tem um programa voltado às camadas mais pobres, né, e na medida que tu reduz esse programa, vão se fazer sentir os efeitos do aumento da desigualdade, das diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. Então, digamos, né, a gente vive um momento bastante difícil, eu acho, para a população, né, eu acho, dos setores mais pobres do Brasil, né, e a gente também, o Brasil também, a gente deve chamar assim, é um país ainda de uma renda não elevada, né, uma renda média ou média baixa, porque o rendimento médio do trabalho no Brasil, o rendimento médio está em torno de R$ 2.300. Para os formais. Exatamente. Então, nós estamos falando de um rendimento, né? Então, assim, todo mundo que ganha acima desse rendimento já está, né, digamos, acima da média, de certo modo, né, o que demonstra, né, isso que nós estamos ainda, digamos, nós precisamos ter crescimento econômico, não só para melhorar as desigualdades, mas para que as pessoas em geral passem a ganhar mais. Deixa eu fazer uma figura aqui, né? Até pode parecer, e provavelmente é meio simplista, né? Assim, do ponto de vista, né, de colocando com dois profissionais que trabalham nesta área, mas só para, a grosso modo, né, a gente tentar entender um pouquinho melhor, assim, por exemplo, nós estamos diante dessa pesquisa, né, o impacto seria a redução do poder de compra, né, do brasileiro, né, com uma renda menor, mais reduzida, mais achatada, né. E isso me parece, assim, como eu falei, né, pode ser bem simples, mas reduzindo o poder de compra, né, parece que a economia ela também não faz girar a economia, né? Na verdade, assim, Clayton, você pode ter aumento da desigualdade com aumento de renda.
Tá? Quando você discute desigualdade, você está discutindo a diferença entre aqueles que estão no topo do mercado de trabalho e aqueles que estão na pirâmide do mercado de trabalho, na base do mercado de trabalho. Então pode haver uma situação na qual os salários se elevem para as duas categorias e ainda assim a desigualdade aumente, ou seja, se eleva mais rápido para aqueles que estão no topo. Não é o que está acontecendo hoje na economia brasileira. De fato, a gente tem uma perda, como já mencionado pelo Adalmir, a gente tem uma perda em termos de rendimento médio no trabalho brasileiro. Né? Hoje, o trabalhador formal, de novo, ele tem uma média de R$ 2.300, né? Ele já paga imposto de renda, apesar de ganhar apenas 2 salários mínimos. Né? Então, isso tudo forma um caldo realmente de perda de poder aquisitivo. A gente tem uma situação de desaceleração econômica, o trabalhador fica mais exposto, provavelmente se ele fica desempregado ele demora mais tempo para se recolocar, então tem todos esses aspectos que acabam contribuindo não só para diminuir a renda do trabalhador, mas também para fazer com que ele tenha uma maior parcimônia no consumo, ele reduza os seus investimentos, reduza a compra de bens duráveis, enfim, a renovação do aparelho doméstico, etc., fica comprometido. Então, de fato, o mercado de trabalho forte, é isso que tu está colocando, né, Clayton? O mercado de trabalho forte reflete uma economia forte. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Mas a gente tem que se perguntar agora por que então o mercado de trabalho brasileiro é tão frágil, né? E aí as razões pelas quais o mercado de trabalho brasileiro é frágil, a gente pode citar inúmeras, estruturais, né? Mais uma vez, a falta de preparo dos nossos profissionais quando são lançados no mercado de trabalho me parece algo bastante decisivo, é histórico isso, né? Ao longo do século XX, grande parte da população não encontrou, né, no processo de êxodo rural, não encontrou colocação nos setores urbanos, nos setores industriais, e não querendo abrir mão da oferta de serviços públicos, resolveu permanecer na esfera urbana, na esfera metropolitana, e isso tornou o processo de favelização agigantado dentro do Brasil, dentro de uma política de substituição de importações, etc. Mas isso acabou criando um mercado de trabalho dual. Antes, o mercado, que a gente diz, o mercado de trabalho dual é repartido em dois, né? Antes, o mercado de trabalho repartido em dois era trabalhador urbano versus trabalhador rural. Na medida que esse trabalhador rural, sem o preparo adequado, migrou para os centros urbanos, acabou criando essa dualidade dentro do próprio setor urbano. Né? Então, essa estrutura ainda está refletida na atualidade. Eu acho que até, infelizmente, tende a se acentuar, né? Na medida que novas tecnologias, novas formas de fazer comércio, novas formas de comunicação se adensam. Talvez o nosso trabalhador ele sinta maior dificuldade em se recolocar na medida em que ele não se atualiza. Então, eu temo que até no futuro nós tenhamos uma situação na qual a gente amplia os investimentos em assistência social, mas não assistência social que recupera o cidadão, né? Não assistência social que recicla o cidadão e relança ele no mercado de trabalho, como muitas das políticas de seguro-desemprego, por exemplo, mas antes a assistência social de um cidadão que acaba deixando o mercado de trabalho e não consegue se recolocar. Né? Ampliando esse abismo, né? Então essa diferença estrutural acaba sendo muito decisiva no que diz respeito à desigualdade. Trabalhadores brasileiros extremamente preparados, competindo mundialmente, e, por outro lado, uma grande massa de trabalhadores que não tem um preparo mínimo, né, para exercer a sua vocação. E muitas vezes exercendo a vocação, estudam uma certa vocação e exercem uma vocação diferente, acabam tendo empregos de sobrevivência e não empregos de realização, né, dentro dessa conjuntura. E também gostaria de mencionar, né, que um outro fator estrutural que eu vejo dentro do mercado de trabalho e aí eu vou discordar do Adalmir, a gente frequenta o mesmo departamento, mas isso não nos impede de ter uma discordância. Eu vejo a reforma trabalhista, por exemplo, como algo que no momento de crescimento econômico, nós não temos esse momento ainda hoje, né? Mas no momento de crescimento econômico pujante pode ter benefícios ao trabalhador, porque ele pode se recolocar rapidamente na medida que tem uma menor regulamentação no mercado de trabalho. É um mercado de trabalho, por exemplo, que é o dos Estados Unidos. Longe de comparar o nível de produtividade, né, entre Estados Unidos e Brasil, mas no mercado de trabalho brasileiro o trabalhador vai conseguir se recolocar rapidamente na medida em que a regulamentação diminuiu. Então eu vejo, né, no momento de crescimento econômico como favorável. Claro, num momento como hoje, que a gente não tem crescimento econômico, ou o crescimento é anêmico, isso acaba comprometendo bastante, inclusive refletindo nesses números da desigualdade. E é visível, né, professor Marchetti, que a gente vê, especialmente aqui pelo centro, por exemplo, né, o crescimento muito, né, do trabalho informal, né? Então isso, além da pesquisa, né, que comprova esses dados, a gente tem no visual isso também, né? Se a gente... É verdade, Cleiton, se a gente caminha pelo centro e outras regiões, né, da cidade, a gente vê vários
exemplos, né, de mercado, né, informal de trabalho, né, nas próprias sinaleiras da cidade, que a gente olha, se lembra de alguns anos atrás, né, por exemplo, tinha um desaparecido, né, os vendedores de sinais, né, porque estavam colocados trabalhando e fazendo outras atividades econômicas, e na medida da crise e da dificuldade, né, eles são obrigados a fazer qualquer tipo de atividade que proporcione algum tipo de rendimento, por menor que esse rendimento seja. Né? Eu também gostaria de fazer ter uma discordância em relação ao Gustavo. Né? O Gustavo falou que um dos problemas, né, do trabalhador é a falta de educação do trabalhador e, digamos, às vezes o trabalhador, ou o fato de ele ser educado, mas ele trabalhar em outra atividade. Né? Isso coloca a culpa, digamos, da desigualdade um pouco no indivíduo, né? No trabalhador. Né? Não sei se era, digamos, esse é no meu entendimento, quando, na verdade, se a gente olhar, não só a sociedade brasileira é desigual, né? Mas as transformações que começaram a ocorrer a partir, digamos, 2015, 2016, vão acabar levando a um aumento da desigualdade. Né? E se a gente olhar, digamos, esse é um fenômeno que não é um fenômeno restrito ao Brasil, é um fenômeno que eu diria assim, internacional, né? E que tem levado digamos, que mesmo na América Latina, agora recentemente, né, um aumento dos protestos, né? O caso do Chile, o caso do Equador, nós vemos isso na Argentina, né? Não vemos isso no Brasil ainda, mas o que tem, assim, digamos, é uma transferência, digamos, do custo do ajuste do país à população que tem menos capacidade de se defender, que é justamente a população trabalhadora mais pobre e desorganizada. Né? O Brasil, que já é uma sociedade muito desigual, digamos, não podemos esquecer que nós somos o último país da América Latina acabar com a escravidão, ou seja, pouco mais de 100 anos. Né? Então, assim, essa história está muito presente, digamos, na vida das pessoas. 100 anos. Conta isso no contexto. Exatamente, né? Digamos assim, são 4 gerações. Né? Nós estamos vivendo assim, a 5ª geração, digamos, depois que nós acabamos com a escravidão. E essa pobreza, digamos, essa questão se reproduz nas gerações, porque uma geração transfere, digamos, né, o ônus e o bônus, digamos, para a geração futura. Né? Filhos de pais de maiores recursos financeiros têm acesso a melhor educação, maiores possibilidades, melhores empregos. Né? Filhos de população menores têm mais dificuldades de obter uma melhor educação, né, ou, digamos, montar uma empresa, né, empreender, ou, digamos, ter um tipo de empreendimento que seja capaz de gerar uma renda elevada. Então, assim, o Brasil, que já tem um histórico de desigualdade, dado a forma como a economia e a política, né, de certo modo, o embate público está discutindo a crise que vem, digamos, a partir da crise de 2007, 2008, né, tem levado ao aumento da desigualdade. Deixa eu colocar uma questão também comum aqui para que a gente possa seguir o nosso debate. Em termos de ações, medidas, alternativas, né, que a gente pudesse projetar, o senhor colocou a longo prazo, né, professor? Eu acho que seria a grande questão, né? Como o papel do poder público nesse sentido, né, em termos de estímulo da economia, em termos de redução do desemprego, em termos de aumento da formalidade. Que tipo de medidas, que tipo de ações, né, poderia ser implementada pelos governos, né, tanto nas 3 esferas, né, para que a gente pudesse vislumbrar pelo menos uma esperança aí nesse cenário? Claro, Cleiton, é uma pergunta muito boa, porque na realidade ela envolve o cerne do problema. Né? Eu queria aqui dizer que eu não atribuía a culpa ao indivíduo, quando a gente argumentava que o sistema educacional está lançando para o mercado de trabalho pessoas
desqualificadas, né? Eu quero atribuir antes a justamente esse preparo que supostamente é prometido ao indivíduo, e o indivíduo não tem esse preparo entregue por parte aí do sistema educacional. E isso ocorre tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Seja do ensino público, seja do ensino privado. Há uma dificuldade de se entender quais as tendências do mercado de trabalho e, portanto, as habilidades necessárias ao profissional exercer a sua vocação do mercado de trabalho acaba sendo comprometida. Não é uma culpa do indivíduo, é antes uma culpa do próprio sistema, né? O indivíduo até consegue se virar muito bem, o indivíduo a gente vê, né, pelos próprios exemplos que tu dá da informalidade, a gente vê o indivíduo sendo bastante criativo e bastante receptivo a soluções, né? A gente vê isso, por exemplo, em várias profissões que estão sendo desregulamentadas, né? Como é o caso de motoristas de aplicativos, de entrega de bicicleta, de encomendas por bicicleta, e isso acaba sendo uma forma do cidadão defender a renda dele e acaba sendo uma forma criativa que ele julga não adequado, mas ele certamente está disposto a enfrentar essa barra. E, de outra forma, né, a gente vê, então, o setor público, a meu diagnóstico, né, como um agente muito importante nesse processo de geração de desigualdade. Por que eu vejo o setor público como um componente importante? Porque nós estamos há 90 anos insistindo em políticas, né, desde 1937, desde a implementação do Estado Novo, nós estamos insistindo em políticas econômicas que privilegiam grandes grupos. Né? Nós não temos no Brasil políticas que estimulem competição. Talvez o caso mais notório seja o do setor financeiro, do setor bancário, onde a gente tem um oligopólio, principalmente nos últimos 20 anos, constituiu-se um grande oligopólio de bancos no Brasil, e isso acaba comprometendo o próprio custeio da economia. Então, há 90 anos, penso, a gente tem gerado políticas que são políticas que concentram a renda, concentram setores, a gente transfere recursos para setores que muitas vezes não respondem adequadamente, e isso vem se repetindo de forma pouco criativa nas últimas décadas também, né? Nenhum governo está isento disso. Também acho que vale a pena mencionar, Clayton, que nós temos dois outros aspectos que provêm do setor público e que acabam comprometendo um pouco acabam gerando essa desigualdade de renda. Um deles é o nosso sistema tributário. Nosso sistema tributário é extremamente regressivo, né? Eu acho que o melhor exemplo disso é o nosso imposto estadual, que é o ICMS, né? O imposto estadual que cobre as finanças públicas dos estados, né, por assim dizer, dos governos estaduais, que é um imposto extremamente regressivo, cai sobre o consumo, cai muitas vezes sobre o consumo de itens básicos de alimentação, itens básicos de transporte, né, os itens básicos da vida, e acaba comprometendo, sim, a parcela de população mais pobre. Proporcionalmente, ela paga mais imposto do que a população mais rica. Né? Isso é um fator de geração de desigualdade. Isso aí cai no cofre público, né, e o cofre público exerce o seu orçamento num benefício, muitas vezes, dos mais ricos. O Adamir citava aqui o Bolsa Família, o colega citava o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa importante, mas ele é um programa que, dentro do orçamento de custeio, ele é mínimo, né, frente a outros benefícios como previdência de regime próprio, como benefícios relacionados a subsídios que são dados a grandes grupos, né, esses mesmos grandes grupos que talvez há 80 anos têm sido beneficiados. Então, esse é um fator de desigualdade importante. Okay. O Estado atua como Robin Hood, ao contrário. Ele arrecada dos mais pobres e gasta com os mais ricos. E um segundo fator, se tu me permite, Clayton, é relacionado ao fato de que o setor público ele dá condições aos seus trabalhadores mais privilegiadas do que a média da população. Não há nenhum problema serem mais qualificados, ganharem mais. De fato, o setor público demanda uma complexidade maior. Mas, por outro lado, os privilégios como estabilidade e como crédito mais barato no mercado financeiro acabam sendo decisivos para a desigualdade de renda. Ok. Professor, concorda, discorda, concorda em partes? Concordo com algumas soluções. Eu concordo com algumas questões que o Gustavo levantou. E o Gustavo levantou questões, eu acho, mais estruturais do que questão, digamos, mais de conjuntura econômica, né? O que falta ao governo atual, né, é justamente uma política capaz de proporcionar um maior crescimento econômico nesse momento, né? Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, assim, o setor de construção civil, que foi o setor que mais sofreu no longo dos últimos com a crise econômica e que tem uma grande capacidade de geração de emprego, né, para a população que está desempregada, ou muitas vezes, né, e com uma população que muitas vezes não tem uma qualificação
mas qual a política do setor governamental para esse setor? Nenhum. Né? Qual a política, digamos, de estímulo que a gente possa ter a demanda, né? a retomada do investimento público, capaz de colocar, digamos, grandes obras públicas em funcionamento, capazes, né, de empregar pessoas de novo na construção da infraestrutura que esse país tanto precisa. Nenhuma. Né? Pelo contrário, a gente teve a lei do teto, que limita, né, a expansão de gasto do setor público e onde é que esse gasto tem sido cortado, né, é justamente naquilo que o país mais precisa, que são investimentos. A gente também tivemos ao longo, né, digamos, nós retomarmos desde lá do início dos anos 80, a gente tem observado, também independente dos governos, né, uma forte desindustrialização da economia brasileira. Né? O que significa isso? Nós abrimos mãos de empregos na área da indústria, que de modo geral tem uma maior produtividade, né, e um maior salário médio, para setores de serviços. O serviço é muito heterogêneo, mas de modo geral, né, nós estamos observando, se a gente observar que tipo de emprego a gente está gerando nos serviços, é um serviço, digamos, muitas vezes, que tem uma baixa produtividade do trabalho, né, e uma baixa remuneração. Então, nós trocamos um emprego industrial, que é um emprego de melhor qualidade, por um emprego de pior qualidade. Né? De novo, então, nós temos que ter políticas públicas, né, que sejam capazes de responder de modo mais adequado à situação pela qual o país está passando. Né? Nós temos um crescimento em torno de 1%, né, e esse crescimento, né, ele é muito baixo para gerar empregos de qualidade que o país precisa. Muito bem. Obrigado pela participação nesse primeiro bloco aqui dos professores. Em seguida a gente volta, vamos fazer um intervalo aqui. Estamos falando sobre a pesquisa, estamos repercutindo, na verdade, pesquisa do IBGE, PNAD, né, que trata sobre o rendimento dos brasileiros, né, e que apontou também uma desigualdade recorde de 2012 a 2018, né, o período que foi pesquisado, uma desigualdade recorde entre os ganhos, né, dos mais ricos com os mais pobres aqui no país. Breve intervalo, voltamos em seguidinha. Fique aí. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos repercutindo pesquisa do IBGE, PNAD, sobre o rendimento dos brasileiros, né? E também pesquisas que apontam uma desigualdade recorde nos ganhos entre os mais ricos e os mais pobres aqui no país. Vamos seguindo o nosso programa aqui. Deixa eu trazer um outro dado aqui, professores. Estamos aqui com os professores da PUC, Gustavo Inácio de Moraes e Adalmir Marchetti. Deixa eu voltar com o professor Gustavo. Professor, porque tem um outro dado aqui também que tem tudo a ver, né, com o que a gente acabou falando no primeiro bloco, especialmente mais aprofundando sobre as desigualdades sociais. Teve uma alta, né, de 4,5% do rendimento médio, né, do trabalhador. Pergunto ao senhor, esse é um número colocado no cenário macro, é um crescimento bom, ruim, razoável?
E trazendo também essa questão para o Rio Grande do Sul, que a elevação foi menor ainda, né, do que o crescimento médio nacional, né, que foi de 2% na renda do país, né, 4,5% do rendimento médio do trabalhador. Isso é bom ou ruim? É um rendimento abaixo do esperado? Como é que... Na verdade, como tendência de crescimento, como tendência de variação, esse é um dado positivo. Né? Ele reflete, entretanto, ainda um crescimento econômico que eu costumo qualificar como um crescimento econômico anêmico, né? Claro que o Brasil tem potencial para muito mais em termos de crescimento econômico, a gente vai voltar às questões do bloco anterior, né? Mas sim, esse é um dado positivo. O menor crescimento no Rio Grande do Sul atribuo eu ao fato de que o Rio Grande do Sul ele vive um momento difícil, ele vive um momento de perda de capital humano, de perda de empresas. O Rio Grande do Sul ainda é um estado que tem um grande potencial criativo, né? Várias iniciativas, várias empresas podem ser citadas como originárias do Rio Grande do Sul e que estão ganhando repercussão nacional, tendo sucesso nos seus negócios, no seu plano de negócios no território nacional. Mas ele vive esse momento, essa conjuntura de perda de empresas e perda de capital humano. Daí porque reflete esse aumento do rendimento menor do que no Brasil. Um outro fato que explica isso também é o fato de que o Rio Grande do Sul já estaria posicionado com um rendimento superior ao do Brasil. Então, na verdade, quando o Brasil cresce mais que o Rio Grande do Sul, nós estamos dizendo que o Brasil está se aproximando, né, o rendimento médio do Brasil estaria se aproximando daquele percebido aqui no Rio Grande do Sul. Então, os números não surpreendem, na realidade, os números são positivos, tá? Mas eles, claro, evidentemente, eles podem ser muito melhores. E pontuar também que essa elevação da renda, no caso da pesquisa do PNAD, do IBGE, ela provavelmente ela decorre do trabalho informal, dos rendimentos que são originários de atividades secundárias, né, não da atividade principal do trabalhador, ou de trabalho informal, né, como eu mencionei anteriormente. Talvez o trabalhador ele tenha agora uma percepção maior de defender a sua renda, defender a sua renda familiar, especialmente através de bicos, né, vamos colocar assim, ou de um emprego que não é o seu emprego principal. Tá? Eu acho que é interessante também mencionar, né, Clayton, que a gente vai ter uma condição de crescimento econômico maior, e eu também não vejo esse governo atuando nesse sentido ainda, a gente vai ter uma condição de crescimento econômico maior na medida em que a gente gere políticas de estímulo à atividade econômica. Eu vou discordar mais uma vez também do Adalmir, né, com todo respeito, mas eu vou discordar porque o Adalmir cita o setor público como aquele potencial líder de um crescimento econômico futuro. Eu não vejo no setor público essa capacidade de investimento, né, de crescimento econômico que ele menciona. Eu acho que o setor público ele é importante no sentido de coordenar ações, de liderar ações que possibilitem, né, as oportunidades para que as empresas prosperem, para que os trabalhadores prosperem, mas não intervindo diretamente, não exercendo diretamente o poder de investimento. Em parte porque, como eu mencionei também, nos últimos 80 anos a gente vê esse crescimento econômico sendo liderado pelo Estado e produzindo esse tipo de situação, por exemplo, de desigualdade econômica. Eu vejo mais o setor externo como um potencial financiador de um crescimento econômico brasileiro, visto que o Brasil tem uma renda per capita baixa, também não tem financiamento privado. Eu vejo o setor externo como esse potencial financiador de crescimento econômico no Brasil. Se a gente pegar de 80, né, 40 anos atrás, de 1980 até hoje, no momento em que a gente começa a ter esses, entre aspas, voos de galinha do crescimento econômico, depois desce, crescimento econômico depois desce. Quando a gente tem esse fenômeno, a gente vê os momentos de crescimento econômico do Brasil muito ligados ao setor externo. Então, nos anos 80, nós tivemos crescimento econômico na medida em que se desvalorizou o cruzeiro e tivemos um boom de exportações. Nos anos 90, nós tivemos crescimento econômico na medida que se estabilizou a economia, estabilizou a moeda e nós tivemos um grande aporte de investimentos diretos. E agora, recentemente, a questão de década atrás, a gente viu o crescimento econômico quando os preços das mercadorias exportadas pelo Brasil tiveram um aumento súbito no mercado internacional. Então, o setor externo, né, essa parceria com o setor externo é sim um potencial financiador do nosso crescimento econômico nas próximas décadas. Ok. Professor Marchetti, também uma avaliação do senhor também sobre esses dados aqui apontados sobre o crescimento de 4,5% na rendimento médio e 2% no Rio Grande do Sul. Também sinta-se à vontade, né, para colocar e contextualizar o que estamos tratando. Essa questão do debate entre o Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul estaria ficando, digamos, para trás em relação ao Brasil, eu particularmente tenho a posição que o Rio Grande do Sul não está ficando para trás. Na verdade, digamos assim, o Rio Grande do Sul é um estado
relativamente comparado com os outros estados, né, que ocupa, digamos, o segundo ou terceiro lugar em termos de desenvolvimento econômico. Né. A nossa renda per capita no Rio Grande do Sul ela tem se tornado relativamente estável, em torno de, geralmente acima de 20% acima da renda média brasileira. Né. A economia do Rio Grande do Sul, como o próprio professor Gustavo mencionou, ela tem sido capaz de dar respostas às transformações que têm acontecido no Brasil, né? Evidentemente que vai ter momentos em que nós vamos crescer um pouco mais, tem momentos que nós vamos crescer menos, né? Faz parte do jogo. Né? Se nós olharmos o dado que foi divulgado na semana passada sobre o crescimento do PIB, né? Comparado agora, né? Produzido por funcionários que estão agora no Departamento de Economia e Estatística, mas que eram ligados à Fundação de Economia e Estatística, né, o desempenho da economia gaúcha no Rio Grande foi bastante superior no primeiro semestre de 2019 em relação à economia brasileira. A economia do Rio Grande do Sul cresceu 13,9% no primeiro semestre do ano, enquanto a economia brasileira cresceu 0,9%. Então, assim, o Rio Grande do Sul tem dado respostas positivas, né, quando confrontado com problemas mais graves. Né? Inclusive, nesse aspecto, digamos, discordando do professor Gustavo, nós temos um caso típico, digamos, aqui, né, do papel do que o setor público e das empresas públicas podem, né, significar em termos de crescimento econômico, que eram os investimentos da Petrobras, né, na região sul do estado, que é uma região que tem apresentado problemas em termos de crescimento econômico, né, na produção das plataformas de petróleo e dos petroleiros. Né. Esses investimentos que estavam sendo feitos aqui no estado, que estavam gerando emprego, renda, né, e crescimento econômico na região, foram transferidos para a Ásia. Né. E, digamos, temos várias empresas ou pequenas famílias, né, que fizeram negócios, restaurante, hotel, né, que agora ficaram sem recursos e ficaram a ver navios, não os navios chineses. Né? Então, digamos, há espaço, né, para o setor público ter políticas de desenvolvimento, né? Muitas vezes isso vai envolver o Estado, né, tendo uma posição, digamos, de financiador, muitas vezes o Estado tendo uma posição, né, de produtor com as empresas públicas, ou como, às vezes, outras vezes, como coordenador ou, digamos, vigiador do processo, digamos, de uma forma mais próxima, como o Gustavo defende. Ok. Deixa eu repercutir uma questão um pouquinho fora da nossa pauta, mas também nem tanto, né? Acho que dá para fazer esse link, porque recentemente nós tivemos 3 economistas, né, que ganharam o prêmio Nobel, né? E ligados a essa área da área social, né, da desigualdade, de combate à pobreza, que é uma avaliação dos senhores também, né, dessa questão, né, linkado com a nossa realidade aqui, né? Claro, esse prêmio foi muito importante, tá, Clayton? Porque na realidade ele tem 2 marcas relevantes. A primeira marca relevante é que nós temos apenas a segunda mulher a ser premiada dentro do Nobel de Economia. Né? A anterior foi em 2009 e agora, 10 anos depois, nós tivemos o segundo reconhecimento de uma mulher dentro do campo de economia, o que é um reconhecimento que está claramente abaixo do que vem sendo produzido pelas mulheres dentro do campo de economia, dentro do campo de estudo. A segunda marca importante, relevante nisso aí, é que nós tivemos pela primeira vez, né, pesquisadores ligados à área de combate à pobreza. Nós tivemos, essa senhora que eu me refiro, é a pesquisadora mais jovem a receber o Prêmio Nobel em Economia até então. Então nós temos também, pela primeira vez, um combate à pobreza sendo premiado dentro da temática do Nobel de Economia. E esses pesquisadores, eles mostram um resultado muito interessante. O Adalmir fez referência de passagem a isso no primeiro bloco, que eles mostram que programas sociais como o Bolsa Família, programas sociais de transferência de rendas, eles acabam sendo programas importantes para gerar, né, após um certo tempo, né, os pesquisadores falam em 2 anos de cobertura nesses programas sociais, após gerar atitudes empreendedoras. Né? Então, gerar a independência do indivíduo, a atitude empreendedora aqui entendido como, né, a independência do indivíduo, a capacidade dele gerar renda por conta
né, e fazer uma mudança estrutural que atinge inclusive os filhos, atinge a próxima geração, no que diz respeito a um resultado familiar. Né? Então é um resultado bastante importante. Agora, é digno de nota que esse resultado, né, ele tem sido reconhecido por diversas escolas econômicas, independentemente do debate que há sobre a importância e a atuação do setor público. Por exemplo, né, nos anos 60, um pesquisador reconhecidamente liberal, né, que é o Milton Friedman, já falava do imposto de renda negativo. Né? Então, a economia reconhece, sim, esse resultado, né, de cobertura social por algum tempo, né? E o programa social que é o mais exitoso é aquele programa que ao longo do tempo se extingue. Né? Então eu prevejo o programa social, né, para que daqui a alguns anos eu justamente não tenha necessidade de ter o programa social. E muitos dos nossos programas sociais, na verdade, eles têm um caráter, sim, né, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, até mesmo na municipal, tem um caráter clientelista. Tem programas meritórios, tem programas que de fato inserem as crianças na escola, né, mas o programa bem desenhado, ele tem sim essa reverbera, né, em resultado para a sociedade na medida que independe das famílias. Então o Nobel de Economia acabou reconhecendo isso e, né, mais uma vez, eu reforço que vai direto no nosso assunto. Né? Desigualdade de renda, ela acaba sendo diminuída, ela acaba sendo abrandada na medida em que a gente prepara o indivíduo adequadamente para o mercado de trabalho. E isso, infelizmente, o nosso sistema educacional, um sistema educacional que eu vejo como um sistema educacional, infelizmente, viciado, né, sobretudo da escola pública, ele acaba não produzindo para as nossas crianças e para as nossas gerações. Para mencionar aqui, a gente está aqui em frente às câmeras, né? Nos anos 80 a gente tinha um programa, que era o telecurso, por exemplo, né? O telecurso primeiro grau, o telecurso segundo grau, que a proposta era ter educação massiva para toda a população brasileira. E é um programa que eu vejo lá nos anos 80 como super antenado com as tendências modernas em educação. Né? Então, o brasileiro tem, sim, as soluções, a gente tem como transformar a sociedade. A gente precisa, entretanto, botar essas coisas em execução. Né? Professor, repercutindo também o Nobel. Eu acho que o Gustavo falou temas importantes do Prêmio Nobel, né? do trio que ganhou o Nobel. A gente teve um outro economista que não ganhou só pelo tema da pobreza, mas ganhou por conjunto da sua obra, que é o Amitava Sen, que também é um economista que trabalhou bastante com a questão da pobreza, né, um economista indiano. Né. Acho que os trabalhos do trio, né, digamos, eles trazem, digamos, algo que era feito na medicina e adaptaram para a economia um procedimento metodológico justamente para melhor medir os efeitos de políticas públicas ou de medidas de combate à pobreza, quais dão melhores resultados e quais não apresentam muito resultado. Né? Mas tem uma questão que eu acho que é importante, também eles partem muito de iniciativas e analisam muito a questão do indivíduo. Né? Eu acho que a sociedade ela tem que ter mecanismos institucionais desenvolvidos, né, para poder, de fato, as políticas terem maior efeito. Se a gente quer reduzir a pobreza no Brasil, e é importante, digamos, talvez quando a gente diga que, digamos, também quais são as pessoas que são mais pobres, né? Digamos, se a gente olhar historicamente quem são as pessoas que são mais pobres no Brasil, nós vamos olhar, são, né, os negros, são os indígenas, são as mulheres, são os jovens. Né? O grupo de renda, né, que mais perdeu renda, né, foram os jovens entre 20 e 24 anos, ao longo entre 1914 e 1918. Eles perderam os dados em torno de 17% da sua renda média. Então, digamos, a gente pode localizar quem são, digamos, esses grupos que estão se tornando mais pobres, quando a gente olha digamos, começa a desagregar os dados. Né? Então, meu ponto de vista de combate à pobreza, né, nós temos que ter, a gente tem que ter programas de longo prazo, né, e tem que ter políticas públicas de longo prazo capazes de fazer efeito. Né? E envolvem várias questões. A pobreza é uma questão, digamos, que tem vários aspectos.
né? Eu fui um estudioso do orçamento participativo em Porto Alegre, né? Onde, de modo geral, as pessoas que participam são das camadas mais pobres da cidade. E se a gente olha qual é o primeiro, digamos, demanda principal, a demanda mais votada, é sempre o tema da habitação. Né? Esse é um tema muito caro. Eu acho que o Estado brasileiro devia ter políticas públicas, né, mais voltadas a produzir habitações, né, de melhor qualidade, né, e para essa população. E às vezes nós nem produzimos habitação, porque a gente olha aqui de novo, a gente vai no centro da cidade, aqui no centro de Porto Alegre, nós vamos encontrar vários prédios, né, muitos vazios, subutilizados, aonde já existe uma infraestrutura urbana desenvolvida, né, e subutilizada. Então, digamos, nós poderíamos ter políticas públicas que possibilitassem que esses prédios pudessem ser utilizados pelas famílias. Agora nós botamos uma família morando a 40, 50 quilômetros, né, do centro de Porto Alegre, que trabalham aqui na região. Nós temos, o país, digamos assim, se a gente pensar em termos urbanos, tem que providenciar transporte, infraestrutura, construir infraestrutura na região, né, quando se na verdade a gente utilizasse melhor, tivéssemos políticas públicas, nós podíamos estar voltando a ter o nosso centro, de novo, com moradores, a um custo muito mais baixo para a sociedade. Então, digamos, Clayton, eu acho que faltam no Brasil, né, políticas públicas e uma concepção, uma visão, né, de incorporação desses setores mais pobres, né, na nossa sociedade. Ok. A gente está chegando ao final do programa, quero fazer uma última rodada para que os nossos convidados possam dar o seu recado final. Tempo só para despedida, então começo pelo professor Gustavo Inácio de Moraes, coordenador do curso de Ciências Econômicas da PUC. Professor, já agradecendo pela presença aqui no programa, obrigado por participar aqui do debate. Recado final. Por favor, na verdade a gente tem um debate aqui muito interessante, né, porque todos concordam que há uma desigualdade latente na economia brasileira, uma desigualdade histórica, né? Os processos históricos do Brasil, desde o tempo colonial, levam a essa desigualdade. Os processos históricos, especialmente, na minha opinião, desde 1937, dentro das políticas de Estado Novo, trazem uma intensificação dessa desigualdade, trazem uma concentração de população nas áreas metropolitanas, trazem uma concentração regional, né? A indústria ela acaba se localizando historicamente no sudeste do Brasil, ao invés de estar espalhada no território nacional, um nordeste com 60 milhões de pessoas, uma região sul com 40 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas. Então isso acaba tornando, né, o espaço brasileiro concentrado não apenas em termos de renda, né, mas concentrado regionalmente, concentrado setorialmente, e o que é pior, talvez, concentrado inclusive do ponto de vista da despesa pública, né? Então a gente tem uma atuação desde 1937 de um Estado produtor presente, mas presente para a geração de desigualdade. Foi citado aqui o exemplo da Petrobras, eu acho importante mencionar, né, a região sul do Estado. Alimentou-se uma esperança de que aquela região seria dinamizada a partir de investimentos públicos. Acontece que, como foi mencionado, a própria região ela não foi capaz de competir com os players internacionais, não foi capaz de competir com as indústrias internacionais. Então gerou-se um investimento que, a meu ver, foi um investimento a fundo perdido, no sentido de que nós tentamos fazer uma indústria naval na região sul sem a devida correspondência em termos de produtividade, em termos de tecnologia, em termos de, né, inserção, né, dentro dos competidores internacionais. A gente não pode mais pensar a economia como se nós tivéssemos um Brasil isolado. Isso valeu no século XX, agora não vale mais. Okay. Né? Então, desse ponto de vista, eu acho que a gente tem oportunidades de mudar a desigualdade de renda a partir do momento que nós invertermos as nossas políticas e fizermos uma maior racionalidade, especialmente no gasto do setor público. Obrigado, professor. Professor Adalmir Marchetti também, obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa. Seu recado final? Eu gostaria de agradecer o convite, né, cumprimentar o Gustavo, meu colega de Departamento de Economia da PUC. Bom debate, né? E terminar, digamos, o programa enfatizando, acho, alguns aspectos que acho que a gente levantou aqui, né? O Brasil tem um histórico de desigualdade, né?
o Estado brasileiro, muitas vezes, ele atua não no sentido de reduzir a desigualdade e aumentar a desigualdade, mas de aumentar a desigualdade. Quando é que o Estado atua dessa maneira? Quando os processos democráticos deixam de funcionar de modo adequado. Né? Evidentemente, né, quando eu falo em Estado, eu falo em Estado democrático. Se nós olharmos quando é que a desigualdade aumentou no Brasil, a desigualdade aumentou no Brasil, principalmente em períodos em que a democracia, né, deixa de funcionar de modo adequado. Né? Gustavo se referiu aqui ao Estado Novo, eu referi aqui à ditadura militar, foi um momento de bastante aumento de desigualdade. E eu diria agora, também nós estamos vivendo um processo agora, um momento histórico, em que a democracia no Brasil também, né, teve passando por seus problemas, eu acho que isso se reflete, né, no aumento do controle dos mais ricos sobre o Estado brasileiro. E daí o resultado disso é o aumento da desigualdade novamente. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais, fique por dentro aqui do trabalho do Legislativo. Visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Convite para que a gente se encontre no próximo programa. Grande abraço e até lá.